Salve, salve, rapaziada! Marquezine na área. Pedindo desculpa primeiro, era para ter vindo ontem, depois do jogo, para vir falar, mas eu não tinha a menor condição, nem eu, e acredito que a maioria dos vascaínos, em função de tudo que eu vou dizer já, queria pedir para que antes vocês ativem aqui o sininho, dá um joinha pra gente, compartilhe os nossos conteúdos, divulga para todos os amigos vascaínos, para dar essa moral sempre nos nossos conteúdos, para o YouTube entender a relevância que a gente tem aqui no nosso canal e tá mostrando para cada vez mais gente, né? Então façam isso aqui e lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco. Então a gente está no TikTok, no Instagram, no Twitter. Então dá essa moral seguindo a gente lá, se inscrevendo aqui na nossa página do YouTube, para que a gente continue crescendo, continue evoluindo e principalmente continue tendo o reconhecimento de vocês, que pra gente é o mais importante. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem? Caralho, puta que pariu! Ganhamos, porra! E ganhamos bem pra caralho. Eu acho que é o primeiro jogo do Vasco, não, tenho certeza que é a primeira vitória do Vasco, poderia dizer do ano. Posso estar esquecendo aqui alguma atuação, mas acho que é a primeira vitória convincente, primeira vitória sem sustos, primeira vitória dominadora que a gente teve sobre um bom time, que é o Fortaleza. Reconhecidamente, Fortaleza é um time muito bem montado. E o Vasco jogou bem os 90 minutos. Impressionante o trabalho. E que agora eu não tenho o menor problema em dar o braço a torcer. Mudei minha opinião. Eu realmente ficava muito inseguro com relação ao Paiva, mas acho que hoje eu revejo minha opinião e digo que eu efetivaria um homem. Acho que o Paiva vem mostrando um grande conhecedor do elenco do Vasco, um grande conhecedor das características dos jogadores que ele tem na mão. Eu acho que os jogadores entendem essa linguagem do Paiva e eu acho que nesse momento eu efetivaria ele, né? Vamos esperar ver o que o Pedrinho vai decidir, mas eu manteria o homem, porque de fato ele está surpreendendo, não por nada ruim, mas é que ninguém conhecia o trabalho dele, óbvio, a carreira dele é baseada na base, mas tiver que efetivar Paiva, Pedrinho, tem meu apoio. E aí falando um pouco do jogo de ontem, né, como eu falei, gol do Cocão, ali no apagar das luzes no primeiro tempo, e ali o segundo gol do Verratti, esse, porra, é chover no molhado, que a gente comenta do cara dentro e fora de campo, tecnicamente, ele mesmo, né, o desempenho dele, mas vai além, né, cara? O Verratti, a gente pode dizer que ele impacta no desempenho de muito jogador ali no time do Vasco. Impressionante como ele joga com a bola, sem a bola, entende as limitações que ele tem com o pé e sabe fazer jogadas de 1-2 mais rápidas para que ele não fique tentando segurar muita bola para acabar não perdendo. E na cabeça, acho que o gol resume bem como o Verratti joga, né? Ele dá o corpo para ser segurado, ele segura, ele tromba, para na hora certa ele sair fora, escorregar e meter o gol. Então, meu irmão, tá jogando pra caralho. Paiê, pô, infelizmente, porra, mais uma vez sentiu. Eu fico chateado, eu sei que muita gente acaba criticando. Porra, tá vendo, 1,5 milhão por um cara que de novo tá saindo machucado. Mas eu fico chateado, a gente viu ele abatido ali no banco de reservas, ali com o bonezinho da Força Jovem, com o uniforme do Vasco. Eu continuo dando crédito pra ele, acredito que ele esteja com muita vontade de jogar com o Coutinho. Mas é uma pena, né? Não sei se tem que rever alguma coisa da preparação física, né? A torcida do Vasco também questiona um pouco a história do Daniel Félix, enfim. Mas o Paiê, mais uma vez, sentiu, não pôde ajudar o time do Vasco ontem, mas o que não faltou, acho que foi gente querendo ajudar, né? Então, o Adson, o moleque tá crescendo jogo a jogo, mérito totalmente do Paiva, o crescimento do Adson, não dá para negar, a curva de crescimento dele é exatamente depois da entrada do Paiva. Um meio de campo ali com o Hugo Moura, que eu acho que definitivamente está estabelecido ali na volância, ele que tem que ser um dos caras, o JP que entrou bem, e o Rojas, a zaga, né? Vamos falar da zaga. Acho que o Rojas e o Léo Pelé tiveram uma excelente atuação. Eu tô falando do Rojas porque o Michael, como ele tomou o terceiro cartão, ele acabou saindo do jogo pro Rojas entrar. E o Rojas foi muito seguro jogando na posição dele, né? Que é uma outra coisa também, ele foi usado várias vezes em outras posições e que também diziam que por isso que ele acabava não performando. Então jogou bem, Léo Pelé jogou demais, como eu falei que o meio-campo, os laterais jogaram bem. Tô falando aqui mais ou menos o que eu lembro, tá? Algumas coisas, tá um apagão aqui fudido aqui que
o Chopp arregaçou. Então, cara, o Vasco, falando um pouco dos cartões, né? O Vasco tem um monte de jogador suspenso pro jogo domingo com o Internacional. Pra mim, é uma boa notícia que a gente zere todo mundo nesse jogo de domingo. E aí sim, contra o Corinthians na quarta-feira, a gente precisa jogar pra caralho, ganhar pra caralho, ter o time completo na mão pra tentar entrar com o time mais forte possível. Uma pena que por causa de 2 dias o Coutinho, a gente não vai poder contar com ele pra esse jogo. Provavelmente só teremos ele no jogo seguinte, que eu acho que é Atlético Goianiense, se eu não tô enganado. Mas enfim, sei que o Vasco ganhou e ganhou bem. O Gumora tá suspenso, o Michael tá suspenso. Enfim, tem uns 4 ou 5 ali que estão suspensos. Acho que o próprio David também já tá suspenso de novo. Então que o Vasco zere todo mundo nesse jogo de domingo com o Inter, para aí sim vir forte pro jogo contra o Corinthians, que inclusive abriram os ingressos hoje, a venda de ingressos hoje às 2 horas da tarde. Vascaíno, corre, porque senão acho que esse você fica fora. Né, o Vasco que acabou não esgotando os ingressos nos últimos jogos. Contra o Botafogo já tinha sido bom público, ontem também foi um ótimo público, mas não chegou a esgotar. Mas eu acho que contra o Corinthians, eu daria aí, estamos na sexta, estamos na quinta, desculpa, então eu daria até amanhã, estourando sábado, para esgotar os ingressos. Então, Vascaíno, corre para comprar, que quarta é Caldeirão lotado. Né, falando em Caldeirão, o prefeito Eduardo Paes assinou, né, sancionou a lei ontem antes do jogo também. Foi um ritual ali bem bacana, bem histórico pra gente. Então que no final do ano a gente consiga finalmente subir o primeiro tijolinho pra gente começar a nossa reforma. Enquanto isso, vamos nos despedindo do nosso Caldeirão, jogo a jogo. Faltam ali, sei lá, estimo eu que 12, 13, 14 jogos. Então que nós façamos uma despedida à altura de São Januário, jogo a jogo, né? Eu, pelo menos, estou fazendo a minha. Você tá fazendo a tua? Sei que foi isso, galera. Jogamos bem pra caralho, um 2-0 imponente. Vasco que pula pra 14 pontos. Parece pouco, mas eu acho que se o Vasco trouxer um pontinho domingo lá do Inter, ou mesmo que acabe não trazendo nenhum ponto, os 3 pontos contra o Corinthians, ainda 17, ali ainda faltando 2, 3 jogos para acabar o primeiro turno. Quando a gente olha o início do campeonato, sem dúvida nenhuma, acaba sendo uma pontuação de recuperação para a gente começar bem o segundo turno e quem sabe galgar aí uma Sul-Americana, quiçá uma vaguinha numa pré-Libertadores, dependendo ali de quantas vagas se abram. Enfim, vamos aguardar. Você achou que o Vasco jogou pra caralho? Coloca aqui nos comentários, divide com a gente a tua alegria, a tua comemoração. Eu tô amarradão pra caralho, puta que pariu. Nem consegui dormir direito. Esse é o Vasco, cara, mexe com a gente pra caralho. Então é isso, galera. Comenta aqui, manda pra gente, ó, joinha, compartilha, ativa o sininho, segue a gente lá nas redes sociais, dá essa moral pra gente, ó. Amanhã estaremos vindo aqui na nossa live, eu e meu irmão, meu brother Luizão, falando um pouquinho do jogo, né, que já vai ter passado já algum tempo. Vamos falar um pouquinho do jogo, vamos falar do jogo de domingo. Tomara que a gente já possa estar falando de um Coutinho oficialmente apresentado e de outras coisas que envolvem o nosso gigante da colina. No mais, uma quinta-feira maravilhosa para todo mundo, uma semana maravilhosa. Vascaínos, amanhã a gente está voltando com mais conteúdo. Um beijo no coração. Esse é o nosso Caldeirão. E ó, isso aqui é Vasco, porra!